Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fala Sério comigo, Antônio Carlos. Na pesquisa vai ser mais fácil achar como ACF Aquino. Mas enfim, hoje a gente está para falar aqui sobre o estímulo do presidente. Infelizmente, ele não para um dia sem nos dar algum problema, sem trazer algum problema ou constrangimento para o país. E dessa vez ele pediu que as pessoas, para os seus correligionários, para os seus apoiadores, invadirem hospitais. É uma coisa de outro mundo, mas é a verdade. Ele pediu, vocês vão ver um trecho do vídeo, que as pessoas invadam hospitais. Para nós, seria bom você fazer na ponta da linha. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis ou não, tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e eu encaminho para... Na verdade, esse incentivo do presidente a que as pessoas invadam hospitais é com a argumentação de que estão falseando, estão maquiando os dados relacionados ao coronavírus. Maquiando de forma superlativa. E, na verdade, a gente percebe que os especialistas, os estudiosos, eles têm mostrado que, na verdade, a gente tem de 8 a 10 vezes mais contaminações do que o que é notificado, do que, de fato, sai nos boletins. Na sua fala, o presidente diz: tem um hospital de campanha perto de você, hospital público, arranja uma maneira de filmar. Muita gente está fazendo isso e mais gente tem que fazer isso para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não. Isso nos ajuda. Veja bem, a gente está lendo uma voz de um presidente que é contra a transparência de dados, é contra a lei da informação. É um governo que, por exemplo, vocês terem uma ideia, esconde, não divulga os dados dos cartões corporativos. Ele é um governo que no Ministério da Saúde tem mais de 16 militares na direção de frente ao Ministério da Saúde. A cabeça de frente do Ministério da Saúde não é um profissional técnico, não é um médico. Nem todos aqueles que estão hoje no Ministério da Saúde, que foram colocados como militares, não são da área de saúde. Presidente que se incomoda com a liberdade de imprensa, que só quer que se divulgue o que é do seu interesse. É um governo que quer tanta transparência que, para vocês terem ideia, existe um sigilo da lista de visitantes ao palácio. Percebe que é tudo ao contrário, né? Não há transparência das informações, nem gosta de transparência, mas quer que as pessoas invadam hospitais. Essas pessoas que vão invadir hospitais, elas estão cometendo um crime porque estão invadindo, tirando a privacidade daquelas pessoas que estão lá. Ainda estão levando os profissionais de saúde a correrem risco e também sofrerem risco de contaminação. Sem falar que quando alguém sai, vem do ambiente externo, entra num hospital, num UTI, sem nenhuma paramentação, sem nenhuma proteção, ele também está levando mais contaminação àquele ambiente. Então veja que fato lamentável. Isto é uma atitude de um chefe de Estado, eu pergunto a vocês. Vocês observando todos os países que sofreram com o coronavírus, com a maior pandemia do mundo, passou por tudo que a gente tem passado, com atitudes totalmente controversas de um presidente que, mais que ajudar, só atrapalha o combate ao coronavírus. Noutra fala ele diz: tem ganhos políticos dos caras, só pode ser isso, aproveitando as pessoas que falecem para ter ganho político e para culpar o governo federal, disse esse cidadão chamado de presidente. Gente, quem não viu o sofrimento das pessoas no Amazonas, quem não viu o sofrimento de tanta gente que perdeu e ainda está perdendo parentes, porque não há um respirador, porque não há atendimento público, que não há vagas em UTIs, ele foi capaz de dizer: não morreram pessoas por falta de respiradores no Brasil. Veja bem, a que ponto nós chegamos. Não morreram pessoas por falta de respiradores no país. Para vocês terem uma ideia, ele, o presidente, ele tem em mãos dados
da ABIN, por exemplo, e do Ministério da Saúde, em que mostra o número de pessoas que morreram por insuficiência respiratória grave. Se em alguns estados o número desse tipo de morte disparou nesse ano de 2020 e demonstra claramente uma subnotificação do coronavírus. Pessoas estão morrendo, pessoas estão com atestados de óbito, com a síndrome respiratória e não traz o Covid. Então, é uma informação contraditória o número de casos e de mortes em relação ainda ao somatório de pessoas que morreram por síndrome respiratória grave. Ou seja, morreu muito mais gente e que lá no atestado de óbito não está coronavírus, porque não deu tempo de testar ou porque não tinha teste. Enfim, a gente vive num país uma das menores taxas de testagem do mundo. Uma das menores taxas de testagem do mundo. Se você não testa, você não conhece como de fato está a realidade da população. Países que tiveram sucesso, isso é público e notório, países que tiveram sucesso no combate ao coronavírus foram países que testaram a sua população. Realizaram testes, amplificaram o isolamento social, a quarentena, e foi quem teve sucesso no combate ao coronavírus. O que é que a gente vê no país, no nosso país? Enquanto a curva ascende, cresce, a curva de contaminados e de mortos, a gente está planejando a abertura do comércio. Abertura do comércio, abertura de shopping, abertura dos centros comerciais. Aonde vamos chegar, gente? Queremos que morram quantas pessoas? E aí o governo federal ele joga a culpa para estados e municípios, que a ideia inicial foi essa, se livrar da responsabilidade. Mas o governo federal tinha justamente esse compromisso, essa obrigação de coordenar esse combate em nível nacional. O STF ele acabou tendo que decidir quem decide pelo fechamento ou não, abertura ou não do comércio. Acabou ficando com os municípios, em segundo os estados. Então, a gente vê uma falta de coordenação. Além da falta de coordenação, o governo tem atrapalhado muito mais do que ajudado. Os números crescem e, infelizmente, gente, eu venho dito em vários vídeos aqui no canal, infelizmente, a curva cresce, mais pessoas estão morrendo. Quem não tem acesso aos serviços públicos ou particulares está minguando, está sofrendo e, infelizmente, ainda temos aqueles assintomáticos, muitas pessoas, a maioria que é assintomática e pode estar contaminando porque não é testado. Não há disponibilização de testes em massa e um teste particular custa em torno de R$350, R$400. Então, eu espero que cada um de nós tenhamos a consciência de ficar em casa, do isolamento social. E também não deixar de se informar. O presidente da República tem estimulado as pessoas a fazerem totalmente contrário às orientações da OMS, infelizmente. Então, muito obrigado por estar aqui no canal. Mais uma vez, é um vídeo de indignação, porque a gente não pode ficar calado, nem pode deixar de ajudar a disseminar informação, porque conhecimento e informação é tudo. Valeu, gente, muito obrigado. Não esquece, curte, compartilha e se inscreve no canal. Valeu!